Hoje no programa Reconectar, vamos tratar de um assunto bem interessante que é sobre bênção e maldição. Para alguns, sabemos que há um ensino que corre no meio do povo que não existe mais maldição para as pessoas nos dias de hoje. Será? E é isso aí, nós vamos hoje tratar desse assunto, esperamos que você possa se edificar também com este ensino. Vamos então tratar desse assunto sobre bênção e maldição. Primeiramente, sabendo, definir uma coisa de outra. O que é bênção, o que é maldição? De uma forma entender mais simples e rápido, bênção, brahá, nós falamos aí sobre algo que é liberar para prosperar, liberar para que tudo dê certo. E o contrário, que é a maldição, é algo que vai prender para que não prospere, prender para que a coisa não funcione. Então, se falamos em bênção, falamos em liberação para ter saúde, para ter vida. Se falamos de maldição, está amarrado, está preso, e aí não tem saúde, não tem prosperidade, e aí as pessoas começam a viver uma falência. Mas alguns têm tido um entendimento a partir da época de Yeshua, que o trabalho de Yeshua vem para cancelar as maldições e então não há mais maldição sobre ninguém. Será mesmo? Pense bem, você quando peca não tem nenhuma consequência sobre a sua vida do pecado? Porque entenda o que é a maldição em relação ao pecado. Vou trazer o texto que inclusive está na porção de Re'ê, no versículo 27 do capítulo 11 de Devarim, de Deuteronômio. Diz assim: a bênção está sendo dada na condição de que vocês escutarão os mandamentos do Eterno, seu Deus, que eu ordeno hoje a vocês. E a maldição virá se vocês não escutarem aos mandamentos do Eterno, seu Deus, e se afastarem do caminho que eu ordeno hoje a vocês, para seguir outros deuses que são estranhos a vocês. Então, veja só que o Eterno trata aqui com os seus filhos em relação aos mandamentos, porque a transgressão da lei é pecado, pecado é a transgressão da lei. Transgressão da Torá, transgressão dos ensinamentos, das instruções do Eterno. Então, se você cumpre mandamento, você tem bênção sobre a sua vida. Se você descumpre mandamento, então terá maldição na sua vida. E isso, Yeshua nunca anulou. Vamos pensar bem. Lá em João capítulo 5, ele falou algo muito, muito sério a um homem aleijado que estava ali perto do tanque de Betesda, uma história que muitos conhecem, e este homem foi curado. Ele não sabia nem dizer quem tinha curado ele, e depois, ao se encontrar no templo com Yeshua, vendo que ele estava curado, disse: olha, você está são, faça o seguinte, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, olha só as próprias palavras de Yeshua em relação à consequência do pecado, maldição. Não peques mais. O que é pecado? Transgressão da Torá. Yeshua também deixou bem claro: aquele que cumprir o menor desses mandamentos e ensinar será grande no reino dos céus. Mas aquele que afrouxar o menor desses mandamentos e ensinar também assim, será o menor no reino dos céus. Dá para entender então aí que há um valor sendo colocado no cumprimento dos mandamentos de Deus. Então, aquilo que o Eterno falou e deixou aqui, Moshe escreveu em Devarim, nós acabamos de ler, nós observamos que o Eterno zela para cumprir sua palavra, e a palavra do Eterno é eterna, não tem tempo de validade. Maldição acontece sobre as pessoas que vivem no pecado, pois o salário do pecado é a morte. Não podemos confundir o que Shaul Rachalia, o emissário Shaul, que alguns conhecem como Paulo, ele escreveu ali em Colossenses capítulo 2, que o escrito de dívidas, que não era contrário, foi colocado ali na estaca quando Yeshua morreu. Espera aí, não vai entender isso, que é essa questão da bênção e maldição.
O escrito de dívida era algo que você não conseguiria pagar do pecado e que sim havia já uma condenação de morte, mas o Eterno, por sua misericórdia, providenciou uma saída para termos vida. Então, isso aí é uma coisa. Quando falamos sobre bênção e maldição, falamos sobre consequências dos nossos atos, mesmo conhecendo e seguindo a verdade ou não. Aquilo que você planta, você também colhe. Então, nós temos que entender isso. A bênção e a maldição está colocada diante de cada um. As pessoas muitas vezes querem levar essas responsabilidades colocando ou em Deus ou em Ra-Satã. Isso aconteceu porque foi o diabo, foi Ra-Satã que me levou a isso. Ou, não, isso era uma escolha já predestinada por Deus e eu não tinha o que fazer. Não, isso não é assim. Você se responsabilizará por suas ações. A responsabilidade está sobre você. Você será julgado por suas ações. E você terá consequências por suas ações. A bênção e a maldição é algo que você tem que parar para pensar. Agora, é muito interessante que existem bênçãos, existem bênçãos, tá? O que eu quero dizer com isso? Você cumpre mandamentos. Por quê? Tem medo de Deus? Ou você cumpre mandamentos porque você gosta do relacionamento que você tem com Deus? Quando nós amadurecemos, nós passamos a ter um relacionamento com Deus com amor e não queremos quebrar esse relacionamento. E aí nós queremos sim praticar tudo aquilo que o Eterno nos ensinou e nos instruiu a fazer. Eu cumpro o mandamento não porque eu tenho medo da condenação, porque eu estou espantado com temor à maldição que virá. De jeito nenhum. Porque muitas vezes, se eu for pelo medo, se eu for por esse tipo de caminho, sabe o que vai acontecer? Eu não vou fazer da forma que agrada ao Eterno e vou acabar lá. Mas quando eu faço porque eu amo a Deus e eu quero cumprir seus mandamentos, porque é uma forma de mostrar o amor, meu amor por Deus, as bênçãos virão, porque o Eterno olha também não somente as ações das minhas mãos, mas como está o meu coração. Quando a gente usa um tefilim, nós colocamos aquela caixinha que está na cabeça, a outra que está no braço apontando para o coração e vem o couro amarrado até as mãos, os dedos. E sempre falamos sobre isso. Mente, coração e ação. Ação sem coração e sem mente, ela é improdutiva. Assim como só ter a vontade, a mente, mas não der seu coração e a ação, também não produziu nada. É desperdício. O que nós temos que fazer é ter a mente focada, ter a vontade certa e a atitude. E o que faz isso se conectar de forma que traga os benefícios da bênção sobre a minha vida? É quando eu entendo a vontade de Deus pela sua Torá, pelas suas instruções, diferente de pensar a Torá como lei, mas Torá como instrução de Deus, e aí eu coloco todo o meu pensamento, toda a minha vontade, toda a minha atitude, porque nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todos os nossos bens, ou tudo que temos, que possuímos, e aí isso é a plenitude. E quando fazemos isso, nós agimos cumprindo os mandamentos do Eterno, e o que vem sobre nós são as bênçãos de Deus. Aí eu faço uma distinção de Deus quanto aos outros deuses. Dentro dessa paraxá, Re'ê, o Eterno pede essa distinção entre a nossa ação para cultuá-lo, adorá-lo, de uma forma diferente do que os povos fazem aos seus deuses. Porque amar é distinguir
E amar é fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer que seja feito. Porque há algo que preenche a nossa vida quanto a isso, que é esse relacionamento não interrompido, onde eu posso falar com Deus e sei que Deus está me ouvindo. Onde eu posso me achegar a Deus e não me sinto repelido, não porque Deus vai me repelir, mas porque há condenações acontecendo em minha vida, na minha mente, me sentindo falso, às vezes um hipócrita, ou porque eu não conheço nada desse Deus. Você conhece o Deus a quem você serve? Você tem realmente intimidade com Ele? Ou você tem medo dele? O medo mostra imaturidade. O medo mostra falta de conhecimento de Deus. Tem pessoas que eu tenho que fazer isso porque senão vou ser lançado lá nos quintos do inferno. Eu tenho que fazer isso porque senão vai acontecer algo ruim na minha vida. É isso que move você servir a Deus? Ou o que move você servir a Deus é porque você conhece que Deus é bondoso, é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é justiça. E Deus é aquele que cumpre a sua palavra, que quando Ele fala, você pode ter certeza que vai acontecer, porque Deus, Ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que te move a servir a Deus? Você conhece ao Deus a quem serve? Você sabe qual é a vontade dele? Ou você suspeita qual é a vontade dele? De onde você tira o conhecimento que você acha que tem de Deus? De dogmas, filosofias, ou da palavra que ele ditou para um homem chamado Moshe escrever? A Torá, os profetas de Israel. São desses livros, são desses escritos que você pode ter conhecimento, saber quem é Deus e o que Deus quer, qual é a vontade dele, como ele é maravilhoso, como ele é poderoso. O próprio Yeshua, falando uma vez aos saduceus, ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quero dizer para você que Yeshua estava apontando a lei e os profetas, quando ele chamou de Escrituras. Você não pode pensar que Yeshua está falando de Novo Testamento, tá? Que acontece nos dias de hoje. De jeito nenhum. Por que não? Porque não tinha nada disso escrito. Quando ele fala aos saduceus, ele fala as Escrituras, aquelas mesmas que ele encontrava, como diz lá em Lucas capítulo 4, que era segundo o seu costume, de aos sábados estar nas sinagogas, e ali ele estava na sinagoga fazendo o quê? Lendo a Torá, lendo os profetas, ensinando sobre a Torá, ensinando sobre os profetas. Você não tem que ser imitador dele? Conheça a Torá, conheça os profetas, estude, conheça a vontade de Deus, porque ela não foi abolida, ela não foi esquecida. A palavra do Eterno é para sempre. E aí você vai conhecer os mandamentos de Deus, qual é a vontade de Deus. E isso é o mais importante. Uma vez perguntaram a Yeshua: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele respondeu: guarde os mandamentos. Isso é muito interessante, porque nós podemos observar que esse é o intuito maior, a vontade de Deus. Então, quando a gente olha, aqui eu estou vendo aqui, né, esse livro, o Rumash, nós temos aqui explicações do Rashi, e aí ele vem trazer essas bênçãos e maldições escritas ali que foram ditas no Monte Gerizim e no Monte Eival, tá? E essa paraxá é muito interessante porque eu não estou falando sobre a paraxá hoje,
mas ela trata muito bem esse assunto sobre bênção e maldição. E nessa paraxá de Re'ê, nós podemos observar que o Eterno, né, através da vida de Moshe, traz uma lembrança agora em Devarim, que eles não esqueçam, tá, que os mandamentos devem ser cumpridos e que, se forem cumpridos, eles receberão bênçãos. Na sua mente, qual é a bênção que você precisa hoje? E o que é maldição, na verdade? Como eu falei no começo, é prender ou soltar. Prender para que você não cresça, não possa produzir nada, e soltar para que você prospere. Mas vamos lembrar algo muito mais que eu gosto de trazer à memória, que para mim é muito significante. Foi a palavra que o Eterno deu a Abraão, nosso pai. Ele disse para Abraão o seguinte: Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. As pessoas procuram bênçãos, mas a melhor coisa é nós sermos a bênção. A bênção para nossa família, a bênção para os nossos filhos, a bênção para a nossa comunidade, sermos bênção para os nossos vizinhos, sermos bênção para a cidade, sermos bênção na empresa que trabalhamos, na escola que estudamos. Sê tu uma bênção. Essa é a ordenança que o Eterno deu a Abraão e pode ter certeza que é para seguir para todos os seus filhos. Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você se torna bênção, você não corre atrás de bênção. E como é que eu posso ser bênção? Eu sou bênção quando eu cumpro as instruções do Eterno, os mandamentos. Não só sou bênção, como vem bênção sobre mim. Isso sim é estar imerso em bênção. É sendo a bênção, externalizando e tendo bênção para dentro de mim. Então eu estou imerso em bênção. Esses são os benefícios da obediência ao Eterno. Que o Eterno possa lhe levar nesses lugares mais altos. Que você possa ser realmente da nobreza, da bênção. Cumpra os mandamentos. Pratique aquilo que o Eterno quer que nós pratiquemos. Faça a vontade de Deus. E sê tu uma bênção. Amém? Shalom a todos, um forte abraço. Aguardamos a todos vocês na segunda-feira, se o Eterno assim nos permitir. Então, que o Eterno nos dê ainda um grande dia e bênçãos durante esse tempo que nós estamos vivendo, que é hoje. Shalom, shalom.